Vamos lá, então, iniciando a gravação dessa aula que vai ser sobre as invasões holandesas e também o nosso processo de ocupação territorial brasileira, e vou disponibilizar para os senhores agora os slides que a gente vai usar nessa aula. Aqui, tá aqui. Lembrando que eu coloquei no blog falando onde estavam os slides do Serlon e onde estavam os meus, que a gente vai utilizar agora. Bem, o Serlon me disse que era para começar a partir das invasões holandesas, beleza? Eu quero só fazer um breve retorninho para a gente começar a falar disso aí, que vamos lá, vai aparecer já a tela para você. Agorinha, vou colocar em tela cheia. 1, 2, 3 e pá! Aí foi. Você observa que essas invasões, elas são motivadas. Uma pergunta que se faz nessa matéria é assim, por que de um período para o outro passaram a ter tantas invasões tão sequentes no Brasil? E passou tanto tempo sem ter invasão? Na verdade, o que você tem que saber é o seguinte, durante o período que o Tratado de Tordesilhas tinha só Portugal e Espanha navegando, o Tratado de Tordesilhas foi respeitado. Depois que passaram a navegar ingleses, franceses e holandeses, esses caras não respeitavam os tratados, não respeitavam o Tratado de Tordesilhas. Então a chance deles invadirem territórios era muito grande. Sem contar ainda que começaram a ser descobertas grandes jazidas de ouro e prata na América, no Peru, no México, na Bacia do Prata, na Bolívia. E isso fazia com que outras potências europeias crescessem muito o olho em cima da América. Porque você imagina que você pratica um mercantilismo comercial ou industrial, eu tenho que transportar, comercializar, industrializar para poder vender, para ter ouro. E se eu pudesse ter o ouro direto? Então, todo mundo quer ter acesso ao ouro direto e que está sendo encontrado em grandes quantidades aqui na América. Vai ser no Brasil também daqui a pouco. E sem contar a União Ibérica. Mas aí o cara pensa assim, o que tem a ver a União Ibérica com invasões ao Brasil? Descoberta de ouro eu entendo, que o cara cresce o olho. Não aceitar o Tratado de Tordesilhas eu entendo, porque não incluíram os caras. Agora, União Ibérica, também chamada de União Peninsular ou Era Filipina, 3 nomes para a mesma coisa? O que é isso? O momento em que Portugal e Espanha passam a ser um país só. União Ibérica, porque são os países da Península Ibérica, como já disse, é Península, então pode ser União Peninsular, ou ainda Era Filipina, porque todos os 3 reis que governaram de 1580 a 1640 se chamavam Filipe, simplesmente por isso. Mas por que aconteceu a União Ibérica? Porque em 1578, o rei de Portugal, o Dom Sebastião, novinho, 20 e poucos anos de idade, teve um sonho e afirmou que nesse sonho, o arcanjo Gabriel apareceu para ele, Dom Sebastião, rei de Portugal, e o arcanjo Gabriel falou para ele que era para ele ir combater o infiel. E quem que seria o infiel? O infiel seria o não cristão. E onde estaria o não cristão? Lá na África, os muçulmanos. O rei Dom Sebastião pegou o exército dele, colocou em navio, atravessou o Estreito de Gibraltar e caiu lá no Marrocos, norte da África, nesse lugar, Alcácer Quibir. Inclusive, ele também proferiu uma frase da Bíblia, lá do Romanos, se Deus é por nós, quem será contra nós? O Dom Sebastião disse essa frase antes de ir pessoalmente para campo de batalha combater os árabes. E se você está perguntando se Deus é por nós, quem será contra nós? O Dom Sebastião achou, os árabes. Senhores, a batalha foi tão punk que ela durou uma tarde. Ao final da tarde, os portugueses foram destroçados. Os muçulmanos deixaram os portugueses derrotados recolherem os corpos para fazerem seus funerais. Quando os portugueses foram recolher os corpos após a derrota, não encontraram o corpo do Dom Sebastião, do rei. Logo, os portugueses imaginaram a seguinte coisa. Ora, se Dom Sebastião, rei de Portugal, devoto de Nosso Senhor Jesus, foi para a guerra no seu nome e teu corpo não foi encontrado por lá, só pode ter ocorrido uma única coisa. Dom Sebastião foi arrebatado. O que é isso, ser arrebatado? É ser transladado? E o que é ser transladado? É simplesmente, de acordo com o pensamento judaico-cristão, você é tão gente boa que Deus olha para você lá de cima, aqui para baixo, e fala, come on here, please, follow me. E aí você não precisa de morrer, meu camarada, para poder ir para o céu.
tem dois brothers judeus que foram, o Elias e o Enoque, de acordo com a Bíblia, obviamente. E, de acordo com os portugueses, o Dom Sebastião teria sido arrebatado. E muitos até hoje acreditam que um dia Dom Sebastião vai voltar e vai governar uma monarquia celestial de 1000 anos aqui na Terra. Para o Sidney, que é um carioca e me assiste agora, a cidade do Rio de Janeiro é a cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro. Os caras afirmam que, na época, teve a visão de Dom Sebastião no céu que fez com que os cariocas conseguissem expulsar os franceses que tinham invadido aquela cidade. Aí, ó, tá vendo, carioca? E muitos continuam acreditando que um dia Dom Sebastião vai voltar. E o que acontece? O Dom Sebastião, se ele foi arrebatado ou não, não vem ao caso. O Dom Sebastião, se morreu ou não, não vem ao caso. O negócio é que ele não apareceu mais. E ele não era casado. E ele não deixou herdeiro. E quem vai ocupar o lugar dele vai ser um tio-avô. Um tio-avô é muito velho. E além de ser muito velho, é cardeal. Ou seja, alta hierarquia da Igreja Católica. Não pode se casar. Não pode ter filho. Sendo um tio-avô, morre 2 anos depois. E eis o fim da dinastia de Avis. O novinho rei não fez filho, o velho rei que assumiu o trono era cardeal, não pôde nada fazer, apesar de até ter tentado anular o casamento dele, anular o celibato dele com o Papa para poder se casar. O Papa não autorizou, lembrando que o Papa era bem chegado do rei da Espanha, e lembrando que não ia adiantar muita coisa, né? Um velho gasto desse jeito não ia adiantar muita coisa o Papa liberar o celibato dele, não. Mas, enfim, o velho morreu sem dar uma bimbada e sem deixar um herdeiro. Acabou a dinastia. Assume o rei da Espanha, que era parente desses monarcas que faleceram. Teve uma batalha. A batalha última foi a de Alcântara, onde Filipe II se torna agora Filipe I, rei de Portugal. Filipe II para a Espanha, Filipe I para Portugal são a mesma pessoa. Assim como Filipe III da Espanha será Filipe II de Portugal. E o Filipe IV da Espanha será o Filipe III de Portugal. Mesma pessoa, beleza? Onde? Quer dizer, então, que de 1580 a 1640 são 3 reis da Espanha, que vão governar todos os territórios da Espanha e Portugal. Isso. Por isso, União Ibérica ou Era Filipina. Mas por que a gente não percebe muito isso, hein, Rony? De que a gente pertenceu à Espanha durante 1580 a 1640? Porque o rei na época, o Filipe, ele fez esse juramento de tomar. E esse juramento de tomar, ele garantia a integridade cultural, religiosa e administrativa dos territórios portugueses. Isso significa que, apesar da Espanha ser nossa dona, a Espanha não iria impor características culturais ou linguísticas aos povos de base portuguesa. Então, nós mantivemos a mesma base linguística, o mesmo idioma, a mesma base cultural, não tivemos os cargos mais importantes ou os principais substituídos por espanhóis. Então, a maioria do povo brasileiro nem sabe que nós pertencemos à Espanha de 1580 a 1640. Mas você deve estar se perguntando, e o que isso tem a ver, Rondinelli, com invasão no Brasil? Simples, filho. Portugal é um país que você quase não ouve falar dele em grandes guerras, porque Portugal é um país amistoso, é um país neutro. Então, enquanto Portugal é um país de poucos inimigos, poucas invasões acontecem aos territórios portugueses. Só teve uma invasão do Brasil enquanto pertencia a Portugal, que foi a invasão francesa ao Rio de Janeiro. Todas as outras invasões aconteceram no período que o Brasil pertencia à Espanha. A Espanha é a tal da dinastia dos Habsburgo, que foi uma dinastia que dominou a Europa e foi a maior dinastia do mundo por muito e muito tempo. A Espanha tinha muitos inimigos. Então, se a Espanha tem muitos inimigos, quando o Brasil passa a pertencer à Espanha, muitos ataques ao Brasil existirão. Ah, entendi. Pois é, só isso. E além das invasões, tem as incursões. Incursões são invasões sem intenção de colonizar. Franceses e holandeses invadiram para montar colônias efetivas, se fixar a terra. Quando você fala de uma incursão, o cara quer só invadir para saquear e ir embora. A exemplo do Thomas Cavendish, que era um corsário britânico. Um corsário
é um camarada que tem a autorização, uma carta de curso, no caso da Rainha Elizabeth, que autorizava o Thomas Cavendish a saquear navios e territórios de países que fossem inimigos da Inglaterra, sacou? E tudo que ele saqueasse poderia dividir com a coroa britânica. Se você não tem autorização de ninguém e saqueia qualquer país, qualquer território, qualquer navio e não divide com nenhum monarca, aí você é um pirata, sacou? Então, resumindo, corsário é ladrão, mas ele tem autorização de uma coroa, exemplo, a Inglaterra. Então, você não pode saquear navios nem territórios da Inglaterra ou de aliados da Inglaterra. Todos os outros você pode. E o que você invadiu, saquear, você divide com a Inglaterra. E o pirata, ele não precisa de autorização de ninguém, ataca todo mundo e não divide com rei nenhum, beleza? Então, resumindo mais ainda, roubou e dividiu com a coroa é corsário. Roubou e ficou só com você é pirata. Tivemos vários atos de incursões, piratas e corsários no Brasil. Em Santos, em São Vicente. Vitória também teve. Ou vocês nunca ouviram falar da Maria Ortiz? Foi uma incursão holandesa. Foi uma tentativa de embarcações holandesas de saquearem a ilha de Vitória, mas não conseguiram. E aí chegamos à matéria de fato. Quando nós falamos de invasões holandesas, elas são as que mais caem. Se tiver 10 chances de cair em invasões, 7 serão de invasões holandesas. E elas são as mais importantes por quê? Porque elas são as mais longas, as mais duradouras. Nós passamos bem na beirada de sermos partes da, pelo menos a parte do Brasil ser holandês. E o que vai acabar acontecendo vai ser o quê? Para quem não sabe, a Holanda, ela só passa a existir enquanto Holanda, país independente, Netherlands, Países Baixos, a partir de 1581. Essa região, antes disso, se chamava Flandres. E a Flandres era a maior, ou estava entre as maiores feiras de comércio da Europa. E a Flandres já pertenceu à França, a Flandres já foi autônoma, a Flandres pertenceu à Inglaterra na primeira e segunda fase da Guerra dos 100 Anos, a Flandres voltou a pertencer à França ao final da Guerra dos 100 Anos, a Flandres vai passar a ser da Espanha quando os Habsburgo assumem aquela região. Então, em parada, era uma das regiões mais ricas da Europa e que, nesse momento histórico, pertencia à Espanha. Só que em 1581, essa região da Flandres resolveu declarar a independência dela. Rondinelli, mas a Flandres dava lucro? Só de exemplo, só os impostos das feiras da Flandres, que eram enviados para Madrid, na Espanha, eram um valor em grana maior do que toda a prata enviada da América para a Espanha. Dorme com esse barulho. É muita grana. Só os impostos das feiras da Flandres dava mais dinheiro do que toda a prata da América? É claro. E na época que a Holanda declarou a independência dela, virou a República das Províncias Unidas da Flandres, a maior parte da Europa apoiou na hora. Ah, por quê? É para sacanear a Espanha, que é nossa inimiga? Eu apoio. É para não pagar imposto para a Espanha? Eu apoio. É para nós ter comércio direto com a Flandres, direto com a Holanda, sem intermediário, com a lucratividade muito maior para nós dois, excluindo a Espanha? Eu apoio. Só que a Espanha não apoiou. O resto foi que sim. E aí a Espanha foi lá e fez o quê? Ah, é? Ficou independente? Eu não aceito. Eu vou te embargar. A Espanha foi lá, sabendo que a Holanda vivia do mercantilismo comercial, ela compra, transporta e vende mais caro. A Espanha foi lá em 1581, mesmo ano da independência da Holanda, não aceita a sua independência e faz um embargo econômico. Nesse embargo, a Holanda, que era do comércio, seria proibida de comercializar com todas as terras espanholas. E todas as terras espanholas eram muitas. Ah, por quê? Porque se nós estamos na União Ibérica, que vai de 1580 a 1640, tudo que está dentro do limite de Tordesilhas é espanhol. Então, resumindo, a Holanda não poderia comercializar nem com a América, nem com a África, nem com a Ásia. Ela iria entrar em decadência econômica e a Espanha teria a possibilidade de reconquistá-la. A ideia parece boa, mas os senhores sabem que as forças físicas atuam nos acontecimentos históricos.
E, assim, você já deve ter ouvido falar que toda ação sofre reação de mesma força, sentido contrário. Se a Espanha embarga, a Holanda fura o embargo. Como? Ela cria duas companhias de comércio. Companhia de Comércio das Índias Orientais, para poder furar o embargo econômico imposto pela Espanha nos territórios de África e Ásia. E a que você conhece mais, que é a Companhia de Comércio das Índias Ocidentais, chamadas de WIC, que vai ser responsável por furar o embargo econômico imposto pela Espanha na América. E aí vem o Brasil. Ah, entendi. E aqui, mas como que faz para furar o embargo? Simples. Um navio holandês se aproxima da costa e faz o comércio e vai embora. A Espanha tem como fazer o embargo? Tem. Tem como fiscalizar o embargo? Não. Como que ela vai fiscalizar milhares e milhares de quilômetros de extensão de praias na América, Ásia e África? Não tem. Tem um filme, por exemplo, que chama O Mestre dos Mares, que a primeira cena é um navio holandês chegando na costa brasileira. Aí o navio não pode chegar até a praia, senão ele encalha, né? Então ele fica perto da praia. Aí os caras da vila brasileira, em algum lugar do Brasil, veem o navio de bandeira holandesa, colocam as mercadorias dentro das canoas e vão remando, chegam até a embarcação holandesa, compra, vende, troca e o holandês vai embora. É assim que você fura o bloqueio. É assim que você fura o embargo. Não tem como você vigiar toda a costa, sacou? Só que no caso do Brasil, o buraco é mais embaixo. Aí você fala, por quê? Porque a coisa que mais dava lucro no Brasil era a cana. E a cana não tinha que ser como um negócio rápido. Aí você fala, mas por quê? Porque a cana, ela tinha várias etapas da cadeia produtiva que necessitavam presença. Então, se você imaginar, a cana no Brasil tinha o holandês como principal patrocinador. Quem financiava a cana, quem montava o engenho, quem comprava a produção, quem transportava para a Europa, quem refinava em Amsterdã. Porque só Amsterdã tinha tecnologia de refino de açúcar no mundo. Era tipo a fórmula da Coca-Cola guardada a sete chaves. E quem distribuía no mundo era a Holanda. A Holanda estava em 6 etapas da cadeia produtiva. E os senhores devem saber que enquanto mais etapas da cadeia produtiva você estiver presente, maior é o lucro que você tem. A Holanda só não fazia duas coisas: o cultivo do açúcar, da cana, para virar o açúcar, e o tráfico de escravo. O resto tudo ela fazia. E aí não tem como fazer isso rapidamente. Eu preciso de estar presente. É muito investimento, é muita lucratividade, porque é monopólio. Você imagina que a cana-de-açúcar do Brasil abastecia mais de 90% do planeta. 90%. E era um negócio de lucratividade tremenda. Porque se você plantar açúcar agora, em maio, no final do ano você colhe o açúcar. Então é um investimento de retorno rápido. Não tem como eu chegar ali rapidinho, pegar e ir embora, não. Tem que invadir. E aí, a Companhia de Comércio das Índias Ocidentais decide pela invasão do território brasileiro, a começar pela capital, Salvador, Bahia. Pensaram os holandeses que, ao invadir a capital, é a sede política administrativa, o cérebro que organiza todo o território. Vamos invadir a capital, que é Salvador, tomamos o cérebro, a organização política e administrativa, e dominaremos o resto com facilidade. Pois bem, a Companhia de Comércio das Índias Ocidentais, ela que invade, apoiada pelo governo holandês. Pode crer? Não é uma invasão estatal que está acontecendo. Não é uma invasão da Holanda ao território brasileiro. É uma invasão de uma companhia da Holanda, apoiada pelo governo holandês. E é liderada pelo Jacob Wilkins, os caras invadem Salvador. Fácil. Você acordou, olhou para a praia, um monte de navio com os canhões apontados para a cidade. Ou a cidade se entrega ou vai ser bombardeada. A cidade se entregou, no entanto, tiveram os resistentes. O bispo Dom Marcos Teixeira fez uma guerrilha. Essa guerrilha é o quê? Imagina que em Salvador tenha 100 soldados e desembarcaram 1.000 holandeses. 100 contra 1.000, você sabe o que vai acontecer. Então você foge para poder viver e guerrear um outro dia. Um grupo de guerrilha é um grupo menor, é um grupo que é nômade, nunca fica em um lugar só, ataca, mata um cara, foge, ataca, contamina a água, foge, ataca, rouba um carregamento, foge. E esse grupo de guerrilha, ele foi resistindo até chegar à ajuda. Quando chegou a notícia lá na Espanha de que a Holanda havia invadido o Brasil, o rei mandou uma esquadra.
liderada pelo Fradique Toledo, conhecida pelos hispano-lusitanos como a Jornada dos Vassalos, que veio reconquistar o território invadido pelos holandeses. E aí, deram uma sorte? Pô. Aí você fala, por quê? Porque os holandeses, de dia, eles estavam em terra, tentando administrar a cidade e buscando os guerrilheiros para poder eliminar. À noite, eles voltavam para os navios porque era mais seguro dormir nos navios do que dormir na cidade. Porque você poderia ser emboscado, tocaiado, a sua casa incendiada, então era mais seguro dormir no navio. Quando essa esquadra espanhola chegou, era de dia, cara. Então, os navios holandeses estavam quase que basicamente sozinhos. A facilidade com que essa esquadra teve para dominar os navios foi imensa. E daí, conquistar a terra e dominar os soldados foi gigante. A Holanda teve um prejuízo imenso, a Companhia de Comércio das Índias Ocidentais. Tanto é que ela quase decretou falência, porque ela não conseguiu dominar o território, invadiu um território que não tinha muita cana, a Bahia não tem cana igual a outros lugares do Nordeste, igual Pernambuco, invadiu uma sede achando que funcionava, mas deram mole, porque governo no Brasil não funciona. O que existia na capital, que era o governo geral, era o governo geral, que servia para poder centralizar a administração e auxiliar no desenvolvimento das capitanias. Conseguiu administrar? Conseguiu centralizar a administração? Conseguiu auxiliar no desenvolvimento das capitanias? Não. Então o governo geral funcionava? Não. Invadir, então, a capital para tomar conta de um órgão administrativo que não funciona, vai dar em alguma coisa? Não. E para piorar, perderam a marinha deles, cara. A marinha foi capturada pelos espanhóis e portugueses. A Holanda só não quebrou, a Companhia de Comércio só não quebrou, porque em 1628, um corsário holandês, o Piet Hein, assim como o Cavendish era inglês, o Piet Hein era holandês, esse cara conseguiu interceptar o carregamento anual de ouro e prata de 1628, cara. Simplesmente um carregamento com aproximadamente 16 embarcações, com quase 20 toneladas de ouro e prata. E nesse assalto, das 16 embarcações, 8 afundaram. 8 ele conseguiu resgatar. Com essas 8, ele não só recuperou economicamente a Companhia de Comércio das Índias Ocidentais, como também fez uma marinha Thunderbolt poderosa. As outras 8 embarcações estavam no fundo do oceano até bem pouco tempo atrás. Há menos de uma década, foi descoberta essas embarcações no fundo do oceano por uma companhia de prospecção de alta profundidade oceânica com sede nos Estados Unidos. Eu estava até dando aula e um aluno falou isso na sala. Professor, você falou que o ouro tinha afundado, né? Eu falei, aham. Pois é, uma companhia achou. Aí, na época, a Espanha reivindicou a posse do tesouro e a companhia falou assim, falou, você perdeu a parada em 1628, agora nós estamos em 2010, eu acho, sei lá, e agora eu vou te devolver? Achado não é roubado. E aí foi lá e deu uma cópia de cada, uma cópia não, uma amostra de cada tipo de moeda que tinha para poder colocar nos museus da Espanha. E aí, meu velho, dessa vez com a Marinha Super Thunderbolt, os caras invadiram o coração da cana-de-açúcar, Pernambuco. E quando invadiram Pernambuco, que produzia 70% da cana-de-açúcar, você imagina que você acordou em Recife, quando você olhou, olha a Marinha Nova, 56 navios, 1.120 canhões, 3.500 soldados. Sem a menor possibilidade de Recife resistir. A cidade caiu no primeiro dia ou era bombardeada. Mas, como sempre, existe resistência. E essa resistência também vai adotar a técnica de guerrilha. Liderada pelo Matias Albuquerque, essa guerrilha resistiu 5 anos e ela causava um dano tremendo, porque ela incendiava engenhos de cana-de-açúcar, incendiava lavouras, paralisou a produção. Aquilo que dava mais lucro, que era a cana, não estava sendo produzido. E os holandeses só vão conseguir destruir a guerrilha porque um dos guerrilheiros mudou de lado, o Domingos Fernandes Calabar. O Calabar mudou de lado. Muitos vão ver ele como traíra, é claro, porque ele entregou a galera e foi um bote fatal na guerrilha, né? Mas o Fernandes Calabar tem também um outro pensamento a respeito dele, sem ser o só de traidor. Calabar virou sinônimo de traidor nessa época do Brasil. Até hoje é. O pessoal na roça fala, pô, o cara é maior Calabar, maior traíra. O que aconteceu na época? O Calabar, ele também era um produtor de cana. E o Calabar, ele também pode pensar a seguinte coisa. Pô, Portugal não manda mais no Brasil.
Quem manda no Brasil é a Espanha. Só que a Espanha não está nem aí para o Brasil porque ela prefere tomar conta das minas de ouro e prata, é óbvio, do que tomar conta de cana. E quem fazia comércio com a gente com cana é a Holanda. E a Holanda não pode comercializar com a gente. Eu vou considerar esses caras invasores, inimigos? Não. Se espanhóis e portugueses não estão nem aí para a gente, os holandeses invadiram porque têm a vontade de manter a parceria. Eles não são invasores e inimigos, eles são os nossos parceiros. Se os holandeses dominarem o território, a produção vai ser reativada, volta a ter geração de emprego e renda e volta a ter grana. Você decide de qual lado você fica, beleza? Fato é que ele entregou a galera. O bote foi fatal na guerrilha. E os holandeses eliminaram os guerrilheiros e aí a produção volta ao normal. Para essa produção voltar ao normal, os caras mandaram para cá uma pessoa acima da média, que era o Johann Moritz von Nassau-Siegen, que nós, na história brasileira, aportuguesamos, né? Ele vira João Maurício de Nassau. E o João Maurício de Nassau, ele foi, ao meu ver, o maior ou um dos maiores, juntamente com Pedro II, de administradores que já passaram por esse território. O Nassau, primeiro, ele veio para cá com a ideia de tirar da cabeça das pessoas de que ele era um invasor inimigo. Então, ele começa tomando que postura? Emprestando dinheiro para reativar a produção açucareira, para construir novos engenhos, comprar escravos. Ele perdoa algumas dívidas. Ele rola dívida, que é a mesma coisa que prorrogar a dívida. Ele diminui imposto. Cara, só de você emprestar dinheiro, prorrogar a dívida, perdoar a dívida, diminuir imposto, você já vai agradar todo mundo. Não importa se é rico ou se é pobre. Sem contar ainda que o camarada vai fazer obra urbana, calçamento, iluminação, pavimentação, construção de ponte no lugar de pinguela, tratamento de água. Recife era, com certeza, nesse período, a cidade mais urbana que o Brasil tinha. Mais do que o Rio de Janeiro, inclusive. E o que acaba acontecendo? Era uma cidade, meu velho, que além disso tinha evolução cultural. O cara trouxe para cá, por exemplo, missões artísticas francesas para retratar a fauna e flora. Você pode achar, isso aí é frescuragem, gastar dinheiro com bobeira. Gastar dinheiro com bobeira? Tudo que é gasto com educação, meu filho. Tudo que é gasto com cultura não é gasto, é investimento. Se você foi num show, se você foi numa peça, se você visitou um estádio, se você visitou uma biblioteca ou um museu, nunca ninguém tira de você, de dentro da sua memória, de dentro do seu coração, o que você sentiu, o que você conheceu e se você gostou ou não. Só a primeira edição da publicação da Missão Artística Francesa, da Fauna e Flora Brasileira, a primeira edição vendida, pagou toda a expedição. Todas as outras servirão de lucro. Tolerância religiosa. Para Nassau, no Brasil, por exemplo, só podia ter cristão. Aí você resume a circulação de cristãos. O Nassau falava que dinheiro não tem Deus. Então eu sou tolerante religioso. Eu vou negociar com qualquer um. Não importa a sua religião, nós não estamos negociando religião, estamos negociando mercadorias. Então, se você se manter no seu quadrado e eu no meu, a parte que nos interessa, que é o lucro e o comércio, vai ser feita com tranquilidade. Nassau abriu as portas para poder negociar com judeus, muçulmanos e qualquer outra parada, ateu, satanista ou o que for. Tanto é que vinha uma comunidade judaica gigante da Europa para Recife. A primeira sinagoga da América em Recife, na Rua das Judiarias, sacou? Outra coisa, Conselho dos Escabinos é a Câmara Municipal. Lembra que você viu que a Câmara Municipal é um órgão político-administrativo local, que só podem fazer parte deles os homens bons, homens ricos, beleza? Aqui na Câmara Municipal do domínio holandês, não. Ela se chama Conselho dos Escabinos e para você fazer parte, bastaria você se converter ao calvinismo, que é a principal religião da Holanda. Então não precisa de ser rico. Para você participar da nossa política, basta você se converter. Agora, as outras coisas, não importa a sua religião. Prosperou tanto Pernambuco que o resto do Nordeste quase que não necessitou de força para ser conquistado. Ele se ofereceu. Muitas regiões falavam assim: por que vocês não incorporam a gente? O domínio espanhol, o domínio holandês, desculpa, foi de Pernambuco até chegar ao Rio Grande do Norte. Só que o que era bom dura pouco. Guerras na Europa surtem reflexos na América. E aí, essa guerra dos 30 anos
Eu poderia comparar, porque essas guerras não são guerras que caem mais em vestibular, né? Guerra dos 30 anos, Guerra dos 100 anos, Duas Rosas, Guerra dos Três Henriques. Mas essa guerra ela é uma guerra muito massa, cara. Ela é uma guerra como se fosse um prelúdio da Primeira Guerra Mundial 400 anos antes, sacou? Ah, por quê? Porque assim como acontece na Primeira Guerra Mundial, a Tríplice Aliança, a Tríplice Entente, literalmente racha a Europa em duas, essa Guerra dos 30 anos rachou a Europa em duas. Uma parte da Europa que apoiava os Habsburgo, dinastia espanhola, e outra parte que apoiava os Bourbons, dinastia francesa. Só que diferente da Primeira e Segunda Guerra Mundial, que duraram 4 anos em média cada uma, essa durou 30. E no final das contas, a guerra saiu vitoriosa para os Bourbons. Os portugueses ficaram do lado dos Bourbons. Os holandeses ficaram do lado dos Bourbons, dos franceses. Os Habsburgo, que são os espanhóis, derrotados após 30 anos de guerra, sofreram perdas imensuráveis. Tanto é que não tinham força mais para manter o domínio sobre Portugal, que aproveita a derrota espanhola na guerra para voltar a ser autônomo. É a partir da derrota espanhola na Guerra dos 30 Anos que Portugal faz sua restauração monárquica, volta a ser independente e a ser dono do Brasil ou de boa parte dele. É a quarta dinastia que você vê esse ano em sala de aula. A primeira dinastia foi a dinastia dos Borgonha, aquela que vai formar Portugal. A segunda é aquela que consolida a monarquia nacional em Portugal e realiza as navegações. É a dinastia de Avis. A terceira é essa que eu revisei com você hoje, da União Ibérica, a dinastia filipina, que era espanhola. E agora você vai ver a quarta e última desse ano, a dinastia de Bragança e Bourbon. Dinastia de Bragança, que vai ter o Dom José, a Dona Maria Louca, o Dom João VI, o Dom Pedro I, o Dom Pedro II e tchau. E aí? E aí Portugal volta a ser autônomo e a Holanda? A Holanda ficou do lado vencedor, só que ela se descapitalizou na guerra. E como ela se descapitalizou na guerra, ela precisa de recuperar sua economia. O que ela faz? Ela muda o tratamento dela com algumas regiões que ela dominava. Se eu perguntasse assim para você, um cara que diminui imposto, prorroga dívida, empresta grana e faz urbanização, essa é uma colônia de povoamento ou de exploração? Pois é. Você acabou de falar que é de povoamento, não é? Todo mundo estava feliz, satisfeito. Agora a Holanda muda o tratamento. Lembra daquele imposto que eu abaixei? Eu vou aumentar. Lembra daquele empréstimo que eu prorroguei? Venceu. Eu quero receber. E se você não me pagar, eu vou tomar o seu engenho, sua terra. Qual que foi a belíssima reação dos brasileiros? Enquanto pertenciam aos holandeses, que faziam-lhes agrado, e todos queriam ser holandeses. Quando começaram a lhe cobrar algumas partes, os brasileiros tiveram a belíssima ideia de fazer o quê? Vamos expulsar os holandeses, voltamos a pertencer a Portugal e não precisamos de pagar a dívida que eles batavam os holandeses FDT. E aí iniciou a nossa insurreição pernambucana de 1645 a 1654, onde brancos, pretos e indígenas se uniram para poder expulsar uma porção do exército holandês que vivia aqui. Por que indígenas iriam ajudar? Porque foram feitas promessas de que não atacariam mais as suas tribos nem escravizariam os seus indivíduos. Por que negros iriam participar? Porque prometiam não contra-atacar quilombos e não escravizar e liberar negros que eram escravos. Você imagina só. Prometer que não vai atacar o seu quilombo? Prometer que você vai ser livre ao final da guerra? Prometer que não vai atacar a sua tribo? Prometer que não vai invadir a sua terra? Então, teve uma coalizão de forças de pretos, brancos e indígenas contra os holandeses que foram derrotados e expulsos do Brasil. Pois bem, só que essa derrota dos holandeses que foram expulsos do Brasil, você não pode imaginá-la como sendo uma coisa sensacional, não. Ah, por quê? Porque nós expulsamos uma pequena porção das tropas holandesas que estavam no Brasil. Prova disso é isso que você lê aí agora. Olha aí, ó. Paz de Haia. Indenização de 4 milhões de cruzados da Holanda. Ué, onde? Eu lembro que eu vi a Primeira Guerra Mundial, e lá na Primeira Guerra Mundial, a Alemanha foi considerada culpada pela guerra. Ela foi derrotada e considerada culpada pela guerra. E quem é derrotado é que tem que pagar os prejuízos das guerras aos vencedores, não é? É. Mas aqui não foram os brasileiros e os portugueses que expulsaram os holandeses? Sim. Então os brasileiros e os portugueses não ganharam essa guerra? Sim.
Então, não é eles que deveriam receber indenização? Sim. Então, por que que eles que indenizaram? Essa é a pergunta maneira. Por quê? Porque, como eu te disse anteriormente, nós vencemos uma fração do exército holandês. Se o exército holandês quisesse desembarcar no Brasil, ele não tomaria só o Nordeste, tomaria o Brasil inteiro. Resumindo, indenizar em 4 milhões a Holanda é pagar para a Holanda não invadir de novo o Brasil. Ela cumpre a parte dela. 4 milhões é muito ou pouco dinheiro? Nossa, mãe. É tanta grana que a Holanda agora tem capital e tem know-how para poder produzir açúcar em suas ilhas na América Central. Olha como rimou tudo. Tem capital e tem know-how para produzir em suas ilhas da América Central. Tem capital, 4 milhões de cruzados. Tem know-how? É o quê? Agora, além de transportar, refinar, distribuir, montar engenho, nos 24 anos que ela ficou no Brasil, ela aprendeu a cultivar. Nos 24 anos que ela ficou no Brasil, ela aprendeu onde conseguir escravo. Então, ela sabe tudo. Ela vai passar a produzir agora um açúcar de melhor qualidade, mais barato do que o açúcar brasileiro. Simplesmente jogando a nossa economia para o subsolo. E aí, os brasileiros inteligentões, que achavam que expulsando os holandeses não necessitariam mais pagar suas dívidas, percebem agora que, ao não pagar as suas dívidas e expulsar os holandeses, eles perderam seu principal parceiro econômico. A economia brasileira vai entrar numa decadência profunda. E essa decadência se torna mais profunda quando Portugal faz acordos maravilhosos com outros países, como, por exemplo, os tratados de Panos e Vinhos ou tratados de Methuen, onde Portugal venderia seus tecidos com baixas tarifas na Inglaterra e suas colônias. E a Inglaterra, por sua vez, venderia seus tecidos em Portugal e colônias com tarifas preferenciais reduzidas. Pode parecer um negócio muito bom, só que o que vai acontecer é que as pessoas consomem muito mais têxteis do que vinho, pelo menos a maioria delas. A balança comercial portuguesa se torna ainda mais deficitária por causa das suas relações de intercâmbio cultural, não, intercâmbio econômico, compra e venda, importação e exportação. E agora, com a decadência do açúcar, nós estamos na beira do poço e só vamos nos recuperar economicamente quando você tiver a aula do Serlon na próxima aula e ele vai falar da descoberta do ouro e dos diamantes. Últimos momentos da nossa aula, os últimos 15 minutos, vai ser para poder falar sobre o processo de expansão territorial e fixação dos limites. É a continuação desse conteúdo, que, inclusive, tem até as páginas que nós estamos no TED que o Serlon fez para você. Para assistir essas aulas, se você não quiser ver os slides ou não quiser copiar nada, ele vai estar um indicativo de quais são as páginas que nós estamos na apostila, beleza? Esse mapinha que eu coloquei para vocês é para você perceber o seguinte: o Brasil original seria só da direita. Essa linha que divide o Brasil, Tratado de Tordesilhas, e nós seríamos apenas a parte à direita desse mapa. Hoje, na aula, você vai ver o quê? Você já viu comigo que durante a União Ibérica, de 1580 a 1640, essa linha perde a funcionalidade dela. Tudo pertence à Espanha, então você pode transitar de um lado a outro. Só que você acabou de ver que Portugal voltou a ser independente. Então quer dizer que o Tratado de Tordesilhas volta a funcionar. E hoje você vai ver o que então? Como que nós fizemos para ultrapassar os limites de Tordesilhas? Nós vamos invadir a galera. E na aula que vem você vai ver com o Serlon como que se oficializa a posse. Então ficou um negócio bem diferenciado, né? Hoje comigo, Rondinelli, você invade território e na próxima aula com o Serlon, professor, pastor e advogado, você oficializa a posse do território documentada com os tratados. Então vamos à parte que me cabe. Vamos ocupar e invadir. Nós sabemos que quando os caras chegaram aqui foi pelo litoral, daí se chamar a ocupação inicial de civilização carangueja, porque as principais cidades ficavam à beira-praia. No entanto, nós já começamos a ter atividade econômica. O pau-brasil, ele não fica na areia da praia especificamente, mas ele vai do litoral até uma faixa de 300 quilômetros para dentro do Brasil. Então, já dá uma interiorizada boa. Além do pau-brasil, que é uma forma extrativista, nós temos ainda outro extrativismo de drogas do sertão. As drogas do sertão é cacau, baunilha,
cupuaçu, castanha, guaraná, açaí, acerola, pitanga. Todos esses produtos eram produtos que existiam e existem até hoje, principalmente na região amazônica, muito além do Tratado de Tordesilhas. Quem coletava os frutos eram os indígenas, a mando dos nossos camaradas jesuítas, que pegavam esses frutos que os indígenas colhiam e exportavam para a Europa como produtos que aumentavam a libido sexual. É, é o Viagra da época, é a droga do sertão, também chamada de especiaria ocidental. Ou seja, já ocupamos a região do Amazonas por causa disso aí. A agricultura já ocupa vastas áreas. Plantations de cana, tabaco e algodão vão ocupar centenas de milhares de quilômetros quadrados. E aí vem a pecuária. O gado vai surgir no Nordeste, vai migrar para o Sul, vai ocupar até a região do Rio Grande. Uma criação de gado não pode ficar perto de uma lavoura de cana. Então, você imagina que quanto mais a cana avança na ocupação territorial, o gado tem que ir além dela. Além dessas atividades que vão ocupar vastas áreas territoriais no Brasil até então intocado, nós temos ainda as entradas e as bandeiras. As entradas, como o próprio nome já fala, é para entrar. Uma entrada serve para poder penetrar o território. Para poder fazer o quê, Rondinelli? Para reconhecer se existe alguma coisa para ser explorada. Se existe metal ou pedra preciosa, que é prospectar. Se os rios são navegáveis. Se as terras são férteis. Se os índios são agressivos. Então, uma entrada é uma expedição oficial. Ela é patrocinada pela coroa portuguesa para poder reconhecer o que pode ser explorado naquela região. E um detalhe importantíssimo: uma entrada, por ser oficial, ela respeita tratados e limites. Ou seja, ela não vai além dos limites de Tordesilhas. Então, ela interioriza, mas não ultrapassa o Tratado de Tordesilhas, porque seria uma falta grave, já que Portugal assinou o tratado, Portugal tem que respeitar, beleza? As bandeiras caem muito mais. Por quê? Porque as bandeiras são expedições patrocinadas por grupos particulares. Ou seja, quem está fazendo são os colonos, cara. E os colonos não estão nem aí para tratados de limite. Nem aí. Até porque o Tratado de Tordesilhas é uma linha imaginária. Como é que eu vou estar andando no meio do mato e vou ver lá uma linha imaginária falando bem-vindo ao limite de Tordesilhas, volte sempre, volte... Pô, não tem como, cara. E aí? E aí, essas bandeiras têm esse nome porque a família que bancava, quase sempre a expedição, a excursão que ia, um grupinho de pessoas, sempre tinha um que transportava um estandarte, uma bandeira, uma flâmula, com o brasão da família que estava patrocinando. E essas expedições, elas foram muito além do Tratado de Tordesilhas. Para os senhores terem ideia, tiveram bandeiras que chegaram até a Bolívia. A maioria delas partiu de São Paulo, que antigamente chamava São Vicente. Então, você chamar o cara de vicentino, chamar ele de paulista, chamar ele de bandeirante, são sinônimos, beleza? Vicentinos, paulistas, bandeirantes, sinônimo. Tudo igual. Até porque em São Paulo até hoje é Canal Bandeirantes, Rádio Bandeirante, Travessa Bandeirante, Marginal Bandeirante, por aí vai. Os bandeirantes, meu velho, as bandeiras partiam principalmente de São Paulo e algumas chegaram não só até, igual falei, a Bolívia, mas chegaram lá na Colômbia, lá no Peru, sacou? Lá no Alto Amazonas. Você imagina que você vai falar com sua mulher que você vai dar uma voltinha e volta daqui a 10 anos. E aí tinha várias formas de bandeira. Tinha bandeira de caça e apresamento, que vai caçar o quê? Índio. Vai prender o quê? Índio. Para fazer o quê? Usar ou vender como escravo. Professor, mas o senhor não falou que não poderia escravizar indígena. Pois é, mas também existia uma frase nessa época que falava assim: no interior não existe lei nem rei, então não tem quem fiscalize. Os caras vão atacar preferencialmente indígenas das missões jesuíticas, porque já eram catequizados, já sabiam falar o português, chegavam a valer 5 vezes mais, beleza? O nome preação é um termo de época e é um termo bem da roça, bem rural. Até hoje na roça você ouve esse termo ainda. O cara fala assim: e aí, vamos prear hoje? Vamos prear hoje quer dizer, vamos caçar hoje? Porque prear é um bichinho que parece um porquinho da Índia, só que eles são marrons e pretos. É uma caça muito comum na região de interior. Vão prear, vão caçar. Só que nessa ocasião, índio, para usar ou vender como escravo. Preferencialmente os catequizados. Já a bandeira de prospecção, eu falei, prospectar é minerar.
Então, achou ouro, é um bandeirante de prospecção. Achou prata, é um bandeirante de prospecção. Achou diamante, é um bandeirante de prospecção. Busca metais e pedras preciosas. Já a bandeira de sertanismo de contrato, sertanismo vem de sertão. Sertão significa interior. Então, você contrata alguém para ir ao interior fazer alguma coisa. Buscar um escravo foragido, destruir uma tribo agressiva, destruir um quilombo de escravos foragidos. Você consegue visualizar esse sertanista de contrato nas novelas de época com outro nome. É o cara que é o capitão do mato. Ah, capitão do mato é o bandeirante de sertanismo de contrato? É. É o cara que vigia escravo, que busca escravo, que chicoteia, que mata e por aí vai. Daí você ter uma dupla visão do bandeirante. O cara que mais expandiu o território, que mais desbravou mata e fez o Brasil crescer de tamanho, e o bandeirante é visto como parte ruim, onde tudo que ele tocou morreu, onde ele passou houve escravidão e houve morte. E existem as monções, porque uma bandeira de caça, de prospecção e de sertanismo de contrato quase sempre vai por terra. Já as monções são expedições fluviais. Quando começaram a descobrir o ouro em Minas Gerais, depois descobriu em Mato Grosso e em Goiás, essas regiões elas não produziam o suficiente para a população poder sobreviver. Então, quase 100% do que as pessoas que iam para a região mineradora, Minas, Mato Grosso, Goiás, consumiam, bebiam, vestiam, vinha de outras capitanias, que produziam, por exemplo, charque, farinha, açúcar, banha, pólvora, vinagre, azeite, cachaça, tecido, produzia essas paradas, levavam até São Paulo. Em São Paulo, colocava essas mercadorias em embarcações que entravam no rio Tietê e iam pelos rios do interior do Brasil para poder abastecer. Então, a bandeira, ela faz uma penetração territorial quase sempre por terra. Uma monção é uma bandeira que faz a penetração territorial por água, por isso que ela é fluvial. E o detalhe interessante é que os camaradas transportavam essas mercadorias para abastecer milhares de pessoas em canoas a remo. Eram canoas gigantescas, que os indígenas chamavam de pirogas. É esse termo mesmo, piroga. Piroga? Por quê? Porque é feito em um pau gigante. Uma piroga é uma canoa escavada em um único tronco, que pode ter até 11 metros de comprimento e até 5 metros de largura. Então, uma tora, que pode ter 11 metros de comprimento e 5 de largura, é um senhor pau. Se escava aí no meio, se faz uma canoa. Piroga, não aquela outra coisa que você imagina. E, por último, para acabar a nossa aulinha, a ação jesuítica e fortes militares também ocuparam território além de Tordesilhas. De acordo com que a colonização avançava, os indígenas fugiam para o interior. Se você é um jesuíta, você vai catequizar o indígena onde ele estiver. Então, se o indígena migrou para o interior, o jesuíta também migrava para poder fazer a catequese dele. E os fortes militares seguem uma linha semelhante. Só que, assim, os portugueses eles começaram a achar, principalmente depois que acharam ouro em vários lugares do Brasil, de que poderiam ter invasões através dos rios navegáveis. Então, os portugueses passaram a construir fortificações militares nas principais entradas de rios, sacou? E o que vai ser interessante é que quase toda missão jesuítica e quase toda fortificação militar vai atrair aglomeração de pessoas. Vão se tornar vilas e, no futuro, cidades, que existem até hoje e são capitais importantes, como Belém, São Luís, Cuiabá, Goiás. Beleza? No mais, senhores, nós vimos hoje, então, que através do extrativismo, agricultura, pecuária, entradas, bandeiras, ação jesuítica e forte militar, nós ultrapassamos o limite de Tordesilhas e ocupamos um vasto território. Na aula que vem, o Serlon vai legalizar a posse desses territórios. Beleza? Então, faltando aí 3 minutinhos para acabar a aula e você ir para outra, vamos lá ver dúvidas desses 3 minutos que faltam. A Maria Eduarda, já notamos que é poliglota. Aí é mesmo, hein? Professor, esse embargo econômico, a Amanda Costa, esse embargo econômico foi considerado um desacordo com o juramento de Tomar, pois interferia na autonomia de Portugal, né? Cara, na verdade, você tem que imaginar que o juramento de Tomar, ele é antes, né? Ele é em 1580.
E a Holanda, eu entendi o que você quis dizer, Amanda. Interfere na autonomia, mas não lembra que eu falei que mantinha integridade cultural e administrativa. Sim? Então a gente pôde manter no juramento de tomar a nossa língua, nosso costume, os nossos cargos políticos administrativos. Só que eu falei para você, Amanda, que os cargos mais importantes e aqueles que mexem com dinheiro ficavam com a Espanha. Então, não entrava em desacordo. O juramento de tomar mantém a integridade cultural, administrativa, não a política e a econômica, beleza? É... Emanuela, obrigado pela aula, muito boa. Valeu, Emanuela. Professor, poderia explicar o que foi a trégua dos 10 anos? Uma trégua de 10 anos, meu camarada Breno Rodrigues, pode crer? Um período em que as partes ficaram tão desgastadas que elas precisaram de um tempo para se recuperar e voltar à carga, beleza? É isso aí, uma trégua. O Leonardo, aula muito boa, valeu, Leonardo. Valeu, valeu, Breno. Espero ter respondido a sua questão. Show de bola, então. Liberar os senhores para a próxima aulinha que vai ter, para dar tempo de beber uma aguinha, dar aquela mijadinha. E, é claro, como eu estou falando com os senhores, foco e força, meu camarada, para a gente poder ir para frente. Vocês devem estar vendo aí que eu e o Adelarme estamos gravando algumas aulinhas juntos, né, cara? Correções, está ficando maneiro. No mais, beijo para vocês. Até a próxima. Fica com bastante positividade e até mais. Tchau, galera.